dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando essa live nesse café com Yahvé, nessa manhã desse dia maravilhoso que é essa terça-feira. Como você acordou, como você está? Seja bem-vindo a essa live. Nós estamos aqui no deck, nós estamos apreciando aqui a beleza natural que o Senhor nos proporciona nesse dia. Eu estou contemplando aqui os pássaros. Hoje eles não estão voando. Hoje eles estão serenos, descansando, e eu estou percebendo aqui eles no descanso deles flutuando sobre a água, né? E eu estava meditando nessa manhã, orando aqui e pensando, né, sobre a importância da gente descansar na nossa estação própria. Existe uma estação para todas as coisas na nossa vida e a gente precisa identificar a estação em que estamos vivendo. E saber que há tempo para todas as coisas, como nós temos meditado em Eclesiastes número 3. Que coisa linda que Salomão nos ensina a saber esperar o tempo kairós de Deus, a saber identificar o tempo da nossa estação, do nosso ciclo, daquilo que a gente está vivendo, né? E aqui a gente vê, contempla aqui essa avezinha aqui serena aqui nesse deck, não sei se você está vendo, ela está aqui, outras estão deitadas, outras estão flutuando sobre a água, né? Outras estão voando, mas cada uma no seu tempo certo, segundo o fluxo do Senhor que tem impulsionado elas, né? E se Deus cuida dos animais, quanto mais a nós, diz a palavra, né? Se Ele se preocupa com as andorinhas, se Ele se preocupa com os animais, como não se preocupará conosco, né? Que somos feitos à imagem e semelhança dele. Ele habita em nós e nós estamos muito felizes nesse dia, iniciando essa manhã com café com Yahvé, certo de que o Espírito Santo já está fluindo no nosso coração, no teu coração, na tua alma, na minha alma. E Deus deseja revelar uma palavra de sabedoria ao nosso coração nessa manhã, para que a gente entenda, né, o mover dele sobre todas as coisas, para que você entenda que você não tem o domínio de todas as coisas, mas o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, pode te conduzir a todo conhecimento, a toda sabedoria, a todo discernimento do tempo, do ciclo da sua vida, para que você possa fluir e acreditar que existe um lugar em que o Senhor preparou, que vai te trazer paz, alegria, gozo, contemplação, e que você vai sentir a cada dia a presença dele dirigindo a sua vida. Deus te abençoe nessa manhã. Vamos iniciar orando, né? A live começou um pouquinho mais cedo para a gente introduzir uma oração pedindo ao Espírito Santo para que flua no nosso coração, para que traga a pessoa certa. Não importa, né? Nem todo mundo merece a palavra de Deus. Eu tenho aprendido isso, né? Que não se joga pérola aos porcos, né? Nem todo mundo merece uma palavra de Deus. Nem todo mundo merece o fluir do Espírito Santo. Mas aquele que é separado, ungido, separado por Deus, aquele que é cuidado, né? Aquela ovelhinha que precisa ser cuidada, colocada no colo do bom pastor que é Jesus Cristo, essa sim, essa será a pessoa certa que entrará numa live, que receberá uma palavra do Espírito Santo, que vai ouvir a voz do bom pastor. E é isso que é importante, né? É a gente fazer a nossa parte, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós que convencemos ninguém ao cristianismo, né? E ontem eu estava meditando sobre uma palavra que um pastor estava falando, né? Que hoje em dia as pessoas confundem muito o evangélico com o evangelho, né? O evangélico é o religioso, mas o evangelho é uma essência, né? É um estilo de vida que você abraça. Eu abraço o evangelho. Eu não sou evangélica, eu não sou religiosa, mas eu abraço o evangelho de Cristo, aquele que é capaz de transformar na essência, né? E quando a gente aprende sobre o que é o evangelho, né, esse estilo de vida que é diferente da religiosidade católica,
evangélica, da religiosidade espírita, da religiosidade budista, né? A gente percebe que o evangelho é muito mais, é um estilo de vida, né? É uma conversão. Você era assim e se tornou diferente. É como Saulo, né? Que era um homicida, um assassino que perseguia os cristãos. E de repente ele teve um encontro com Deus e ele foi uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo na vida de Paulo. E assim é o evangelho, né? Seja uma pessoa que ame o evangelho, mas que possa se desprender de toda a religiosidade que existe no coração do homem. Deus te abençoe, nós estamos iniciando aqui esse Café com Yahvé e nós vamos tomar um cafezinho nessa manhã. Eu te convido, né, vamos assentar aqui o nosso celular para que a gente possa meditar sobre a palavra. E é muito gostoso, né, esse momento em que a gente chega na presença do Senhor, que a gente pode experimentar algo novo que Deus tem ao nosso coração. E a cada dia eu confesso que eu fico impulsionada para esse momento de Café com Yahvé, porque às vezes eu entro nessa live sem muito saber o que o Espírito Santo vai falar ao meu coração. Mas eu falo, Espírito Santo, usa a minha vida, flui em mim, usa tudo que o Senhor deseja ministrar no coração de alguém. Usa-me como canal. Usa-me, Senhor. Usa-me como um canal da Tua palavra, da Tua revelação e revela ao meu coração coisas ocultas que eu não sei. E tem versículos aqui que confesso que está sendo difícil eu entender, porque existe a necessidade de uma interpretação do Espírito no nosso coração, né? Às vezes a palavra ela é muito dinâmica, né? E às vezes ela fala de uma maneira hoje, amanhã ela vai falar de outra maneira, e ela vai falar de uma maneira diferente para cada pessoa. E é a multiplicidade, o dinamismo da palavra, né? O poder da palavra reveladora do Espírito, que também não é temporal, ela é temporal também, porque ela se apresenta em momentos tão diferentes, de formas tão diferentes, e a palavra de Deus, ela é dinâmica, ela é um dinamite. Quando ela atinge o nosso coração, ela quebra cadeias, ela quebra principados, fortalezas da nossa mente, do nosso coração. Ela é transformadora, ela é regeneradora, ela é linda, ela é linda. E nessa manhã eu te convido a tomar esse cafezinho. Hoje o café está quente. Hoje o café está quente. Que delícia esse café. Café tá caro, né? Mas a gente faz um esforço, porque o que não é precioso, o que não é caro, né? Nem sempre é precioso. Às vezes as coisas melhores, nem sempre, mas geralmente as coisas melhores são caras. E o café está encarecendo, mas a gente bota mais água, a gente bota mais unção do Espírito. A água representa o Espírito Santo. Quanto mais água você botar no seu café, mais barato, né? Vai ficar. Mas a palavra de Deus diz que a preciosidade de Deus é de graça, é barata, é de graça. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É pela misericórdia do Senhor. Nós não precisamos comprar com o nosso preço, porque Jesus já comprou com o preço precioso que foi o seu sangue, para que nós tivéssemos acesso a essa graça imerecida. Você nunca vai merecer o amor de Deus, você nunca vai merecer a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Você nunca vai merecer isso. Não pense que é pelos seus atos, pela sua caridade, pela tua capacidade de se doar para as pessoas, amar as pessoas. Não pensa que é isso que você vai merecer, uma aproximação de Yahvé, do Espírito Santo. Não, não é assim. É pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor, é pela compaixão que Ele tem por nós, né? Ele nos resgatou da treva para a sua maravilhosa luz. Isso que é lindo.
lindo, né? Saber que mesmo não merecendo, mesmo sendo pobres pecadores, né? Ele nos amou, Ele nos ama incondicionalmente. Espírito Santo, nós te pedimos, flua nessa manhã, nesse lugar tão gostoso, Senhor, nesse lugar tão aprazível, Senhor, em que a gente contempla a Tua natureza, Senhor, que a gente contempla a Tua criação, Pai. E não existe expressão maior da Tua bondade, da Tua misericórdia, do que a Tua própria criação, do que a nossa vida, Pai, o fôlego de vida. Obrigada, Senhor, por esse dia. Perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas indiferenças, a nossa insignificância, Senhor. Perdoa, Senhor, porque nem sempre te agradamos, Senhor, mas que a gente possa fazer algo para te merecer. Embora a gente saiba que nada que fizermos mereceremos o teu amor, mas pela nossa adoração, nós nos colocamos nessa manhã como instrumento nas tuas mãos. Vem falar o nosso coração, fala o coração daquele que está entrando nessa live, aquele que vai entrar mais tarde. Fala de uma maneira especial, específica, personalíssima, Senhor. Fala o coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Flui nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Eu gostaria muito de botar uma música aqui, mas eu notei que quando eu coloco alguma música, o YouTube não permite, né, por causa dos direitos autorais. E aí a gente fica meio constrangido de colocar uma música, a não ser que o Espírito Santo trouxesse, né, uma composição própria. Gente, que coisa linda, as gaivotas estão voando aqui, ó. Olha que coisa linda, né? Elas estão indo, elas têm um pouso seguro. Às vezes eu fico meditando, né? Elas têm um pouso seguro. Elas sabem que em algum lugar, né, mesmo pegando uma reta de lagoa, elas sabem que tem um pouso para elas. E que nesse momento a gente pouse a nossa alma, o nosso coração, para receber essa palavra revelada ao nosso coração. Ontem nós estávamos falando, né, sobre o trabalho, né, a fadiga. Que proveito tem um homem do trabalhador do seu trabalho? E a gente estava meditando sobre isso, o tempo de Deus, que Deus deu ao homem, filho do homem, para afligir com o trabalho. Salomão fala que é aflição. O trabalho é aflição. E a gente se reportou ao Éden, né? Deus nos criou para a eternidade. Deus nos criou para o descanso. Deus nos criou para ter uma vida regalada, feliz, próspera, alegre, né? Tranquila. Mas o homem pecou, ele quis conhecer o mal. Quantas vezes a gente quer conhecer o mal? A gente quer conhecer as coisas ruins do mundo. Eu vou me aventurar, eu vou viver, né? E aí a gente arca com as consequências das nossas buscas, né? Tudo na vida são consequências. E interessante que o homem, quando pecou, o castigo que veio sobre o homem foi o trabalho, né? A mulher foi o dores de parto. A mulher foi o castigo, foi as dores de parto. Eu não vivi isso, porque eu não tenho filhos. Talvez Deus tenha me poupado dessas dores do parto, né? Mas o homem caiu na maldição, né? No pecado, e ele teve que trabalhar. E Salomão está falando aqui que isso era aflição. O proveito, o trabalho que Deus deu ao filho do homem para com eles o afligir. Foi aflição. Porque Deus falou assim, agora que você não quis cuidar do jardim, comer tudo do bom e do melhor, agora você vai trabalhar e do fruto do seu suor você vai colher o teu fruto. Você vai pagar o preço, já que você não quis, né, viver a eternidade no teu coração. Você vai ter o direito de optar, né, pela eternidade ou pela morte eterna. Interessante que, mas analisando mais embaixo, a gente vê que não é tudo ruim, né? E ele, com a sabedoria de Salomão, que percebia que o trabalho era enfadonho, que o trabalho era cansativo, que era uma aflição para a alma do homem,
Ele fala, né, que Deus fez tudo formoso ao seu tempo, que colocou a eternidade dentro do coração do homem, colocou o mundo dentro do coração do homem, e que para que ele sem que ele pudesse descobrir toda a obra da criação de Deus. E ele fala uma coisa interessante: bom é para o homem comer, beber, se alegrar, né? Gozar de todo o bem do seu trabalho. Olha que sabedoria! Por isso que eu gosto de passear, por isso que eu gosto de comer, por isso que eu gosto de beber, né? E a gente percebe que Deus fez isso, né? Porque é um dom de Deus. Olha só o que Salomão está falando. Que você comer, que você beber, não estou falando bebidas alcoólicas, né, que te embriagam, não. Estou falando se regozijar, beber suco, beber, né, e comer, e se alegrar, e gozar do rendimento do seu trabalho, do que você produziu, né, da venda daquilo que você produziu, do salário que você adquiriu pelo seu trabalho. Isso tudo é dom de Deus. Olha que coisa linda, é dom, é dádiva, é um presente de Deus para a sua vida. E aí a gente percebe que o trabalho, então, embora enfadonho, cansativo, ele tem uma recompensa, né? Ele tem um dom de Deus a ser ministrado no nosso coração. E a gente aprendeu isso ontem. Mas hoje Deus nos traz uma palavra ainda mais profunda. Eu acho que Salomão ele vai mergulhando aqui em Eclesiastes, né? E ele fala o seguinte, no versículo 14. Eu não sei se alguém entrou, mas seja bem-vindo você que entrou nessa live nessa manhã. O sol está muito forte aqui, por isso eu botei esse boné, porque o sol tá bem forte. Eu não estou nem conseguindo enxergar, né, o celular. Espero que esteja tudo bem, que esteja sendo transmitido. E que Deus abençoe essa live. E a palavra no versículo 14 de Eclesiastes 3 fala assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve tirar e nada se lhe deve acrescentar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Nossa, essa palavra é uma palavra que eu sempre penso nela, né? Que tudo que acontece na minha vida, às vezes a gente pensa assim, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Tira isso de mim, tira isso da minha vida, apaga essa parte, né? Muda essa página, arranca essa página. E aí a gente fica pensando que nada se pode tirar e nada se pode acrescentar. Às vezes a gente fica pensando assim, Deus, acrescenta uma herança, acrescenta alguma coisa melhor para a minha vida, acrescenta um emprego melhor, acrescenta algo que vai me fazer mais feliz, acrescenta, né, alguém, acrescenta uma situação, acrescenta o regresso de alguém. A gente fica pensando assim, Deus, acrescenta alguma coisa. Ou, Senhor, tira isso de mim, tira alguma coisa de mim, tira alguém de mim. A gente fica pensando assim, meu Deus, porque se acrescentasse, eu seria mais feliz. Ou se o Senhor tirasse, eu seria mais feliz. Eu não passaria por isso que eu estou passando. E aí a palavra vem e fala assim, eu sei, Salomão falando na velhice, numa época em que ele já tinha adquirido muita sabedoria, já tinha observado muitas situações, já tinha aprendido muitas coisas em caminhar com Deus, em conhecer ao Senhor. E ele fala assim, eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Olha que coisa linda, né? Tudo que Deus faz na nossa vida, na sua vida, na minha vida, durará eternamente. Nada se pode tirar e nada se pode acrescentar. E por que Deus faz isso, Mônica, na nossa vida? Nada Ele acrescenta, nada Ele tira.
para que haja temor diante dele, para que o homem reverencie, para que o homem acredite que ele sabe de todas as coisas, que ele tem tempo para todas as coisas, que ele é perfeito em todas as coisas e o seu mover é perfeito na nossa vida. E nada se pode tirar e nada se pode acrescentar. E ele faz isso para que haja temor diante dos homens, para que a gente tema a potestade, a potencialidade do nosso Criador. E eu estava pensando hoje de manhã, né, sobre a vida de José. Ontem eu vi um pedacinho de um filme do José. Né? Meu marido estava assistindo o filme de José e eu estava vendo um pedacinho, né, daquele filme. E o Espírito Santo falava para mim, olha para a vida do José. E eu pensei assim, meu Deus, ele foi vendido pelos irmãos, a pessoa que ele mais amava, os irmãos, a família. Os irmãos afastaram ele da pessoa que ele mais amava, que era o seu pai, que ele tinha íntima comunhão com seu pai, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, como foi difícil. Por que, Senhor, ele teve que ser vendido? Se tirasse isso da vida dele, talvez ele teria sido melhor, né? E eu fiquei pensando assim, ele teve um sonho. Quem não conhece a história de José, quando novo, ele tinha uma ligação muito, muito próxima com o pai, e ele teve um sonho, Deus deu um sonho para ele, né? Em que os astros, as estrelas, a lua, o sol, se dobravam diante dele, se curvavam diante dele. E ele contou esse sonho para os irmãos, né? Que gerou uma inveja, gerou um sentimento ruim no coração. E o próprio pai falou, meu filho, que isso? Que isso? Ninguém vai se prostrar, né? Deve ter pensado assim. É mania de grandeza, né? Mas foi um sonho que Deus deu para José. E eu fiquei pensando assim, Deus, se ele não tivesse contado esse sonho para os irmãos, ele foi orgulhoso, ele não deveria ter contado esse sonho para os irmãos, para o pai, né? Talvez ele não teria passado pelo que ele passou. Será que ele errou? Eu fiquei pensando assim, foi uma maneira dele se vangloriar, né? Será que foi um pecado dele, por isso que ele passou pelo que ele passou? Não. E aí no final da história, a gente percebe que se ele não tivesse sido vendido como escravo para o Egito, ele nunca teria chegado aonde ele chegou. Que foi o segundo homem maior do Egito, governador, né, do Egito. Um cargo que Deus criou para ele e que depois dele nunca ninguém assumiu um cargo tão importante como foi o cargo que José recebeu. E a gente percebe que a vida dele, né, um sonho tão alto, tão distante, de repente ele estava preso, no calabouço, né? Ele estava quebrantado, ele estava Deus preparando o coração dele, mas ele continuava reinando, ele continuava acreditando naquele sonho, no coração dele. Ele era um governador e lá na cadeia ele administrava tudo. Ele se tornou o responsável, né, por tudo ali, para organizar aquele celeiro, né, aquela prisão. E o sonho dele nunca morreu no coração dele. E a gente percebe que nada se pôde tirar da vida de José. Se você, uma pessoa analítica, uma pessoa que pensa, que raciocina, né? Se você for ver a vida de José e tirar alguma coisa dali, no final não vai acontecer o que aconteceu, né? Não vai dar certo, não ia dar certo. Se tirasse, né, a venda dele para o Egito, né, a humilhação que ele passou, se não tirasse, né, a revelação do sonho dele para o copeiro mor, e a gente vai na história de José, né? Eu te convido a pegar um filmezinho, né, no YouTube, assistir a vida de José. Você vai aprender muito com a história de José. Infelizmente agora não dá para a gente se basear aqui, mas a gente deixa essa curiosidade no seu coração. Você que não conhece a vida de José, você precisa conhecer. Foi um homem que inspirou
gerações e que nos inspira até hoje por causa do que Deus fez na vida dele. Interessante que tudo que ele passou, todo o tempo que ele passou, em 15 minutos, Deus muda a vida dele. Como assim, Mônica? Em 15 minutos ele é apresentado para Faraó numa audiência, né? E naquela audiência ele revela o sonho, interpreta um sonho com a sabedoria de Deus e em 15 minutos Deus o exalta, Deus o faz o homem mais poderoso. Baixo do Faraó, ele era o mais poderoso. Eu acredito que acima de Faraó, porque o que ele fez, nem Faraó seria capaz de fazer. Então, é assim, nada se pode tirar e nada se pode acrescentar. Bom dia, Denise. Denise está chegando, né? Agora que eu estou vendo, Denise, porque o sol amenizou e o reflexo está me permitindo olhar o celular. Bom dia. Então é isso. Deus, ele faz tudo perfeito ao seu tempo. E ele fala, né? Tudo que Deus faz durará eternamente. Essa palavra sobre eternidade mexe com o meu coração. Por quê? Porque eu percebo que nós fomos feitos, né, para sermos eternos. Ai, meu Deus. Nós fomos feitos, tá dando câmera aqui no meu pé. Nós fomos feitos para sermos eternos. Eternos. Deus colocou no nosso coração a eternidade. A eternidade. Nós fomos feitos para vivermos a eternidade. Por isso que Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós, para que a gente vivesse já o reino de Deus, o reino dos céus, que já faz parte da eternidade. Mesmo a gente sendo humano, vivendo na terra, nós já contemplamos a eternidade. A paz, o amor, a serenidade, o gozo, a alegria, mesmo passando por luta, tribulação, aflição, que o mundo nos apresenta. Não estamos isentos disso, mas a paz está dentro de nós, no nosso coração. Uma vez eu vi um Reels muito interessante que falava que o inferno, por que as pessoas não conseguem contemplar a beleza da natureza, contemplar as coisas boas, focam só para as coisas ruins? Porque o inferno está dentro delas. Então, onde elas olharem, elas vão ver o inferno, né? A vida é horrível, a vida... Você já conheceu pessoas assim, que pensam assim? Eu quero morrer, a vida só traz aflição, só tem coisa ruim. E o inferno está dentro delas, né? E quando a gente contempla uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais esperançosa, a gente pode crer, essa pessoa, ela tem a eternidade dentro do coração dela. Ela consegue contemplar a eternidade. Ela consegue viver focada na eternidade, aqui no mundo. Ela é uma utópica, ela é uma delirante. Não, ela é uma pessoa que dentro dela tem a eternidade, tem a beleza, tem Jesus, tem um coração regenerado, um coração transformado. Ela não é uma religiosa? Não, ela não é uma religiosa. Ela é uma pessoa que tem a essência de vida que é o Evangelho. Ela crê no Evangelho de Deus. Ela crê no poder de Deus, que é capaz de transformar todas as pessoas e todas as coisas. E agora a gente vai para um versículo, nossa, esse versículo 15 para mim foi o auge da dificuldade de entender esse versículo. O versículo fala assim: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Quando eu li esse versículo, eu falei assim, não entendi nada. Meu Deus, o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Eu fiquei pensando, Senhor, Espírito Santo, fala no meu coração o que o Senhor deseja falar nesse versículo. Porque parece incoerente, né? O que é, já foi. Como assim? Se é, como já foi. Se é presente, como já foi. E aí, né, eu estava pensando, é verdade. O que nós estamos falando aqui
a palavra que eu estou ministrando aqui, de bênção para a sua vida, hoje você vai ser próspero, hoje você vai ser abençoado, hoje você vai receber uma palavra de Deus que vai ser uma dinamite no teu coração. Essa palavra já passou, eu já liberei. Você pegou? Ah, eu peguei, Mônica, eu recebo essa palavra, eu recebi essa palavra entrou no meu coração, amém. Ela passou. Você pegou? Ela passou. O que é, já foi. Às vezes Deus dá uma palavra no nosso coração e aquela palavra, ela vem, né, do trono de Deus para o nosso coração e você tem que agarrar, você tem que pegar, você tem que receber, você tem que acreditar, você tem que viver aquela palavra, fazer com que ela seja gerada dentro de você. Porque se você não fizer isso, se você não der crédito, ela já foi, ela passou. Mas Deus me falava uma coisa interessante. Ainda que você não acredite naquela palavra que foi liberada sobre a sua vida, eu acredito. Aquele que libera, o profeta que liberou sobre a minha vida palavras e que muitas vezes eu duvidei, não interessa, eu posso até ter duvidado, mas elas se cumpriram. Por quê? Mas eu duvidei. Elas vão se cumprir e elas cumpriram e elas serão verdade. Por quê? Porque a fé daquele que liberou é maior do que a nossa fé daquele que recebeu. Meu Deus, que palavra linda, né? E aí eu estava pensando sobre isso, né? O que é, já foi. O que foi liberado sobre a sua vida, já foi. Ainda que você não acredite, ainda que as circunstâncias não te apresentem. Olha a vida de José, o sonho de José, né? Um sonho que ele sonhou. Ele sonhou, já foi, né? E as circunstâncias não apresentavam nada que pudesse falar para ele que aquilo era verdade. Mas já era verdade. O caminho já estava sendo preparado para que aquilo se realizasse. Então o que é, já foi. O que a palavra diz é que o que a gente está fazendo hoje, para Deus também já foi. Para Deus já aconteceu. Eu sentada nesse deck aqui, né? Nessa manhã de terça-feira, meu Deus, isso já foi, isso já aconteceu, já estava no coração de Deus que eu estivesse aqui hoje, sentada, né, ministrando essa palavra para alguém que vai ouvir, que precisava ouvir essa palavra. E isso já foi. E eu lembro que quando eu vim morar aqui, olha que eu já moro aqui há quase 18 anos, né, 17 anos eu acho. Quando eu vim morar aqui, eu me via sentada aqui nesse deck. Deus já tinha me dado uma visão, né, espiritual. E eu sentada aqui meditando, falando com Deus. E confesso para você que muitos anos se passaram que eu nunca pisei aqui para orar. Já vim aqui para apreciar, já vim aqui para pescar, já vim aqui para bater papo, para louvar, já vim aqui para muitas coisas. Mas para meditar, eu não me lembro, né? Mas aquela visão, aquilo que eu vi naquele momento, já era, já é, já foi, já realizou. Embora só agora eu esteja contemplando o resultado dessa visão que eu tive há tanto tempo atrás. Então, o que é para você hoje, já foi para Deus. O tempo de Deus, ele não está preso ao nosso tempo, né? Já foi. E o que há de ser, também já foi. Olha que coisa interessante, é difícil entender, O que há de ser, que seria o futuro, né? O que há de ser? É o futuro. O futuro já foi. Como assim, Mônica? O futuro já foi, o futuro nem chegou. Para Deus já chegou. Para Deus já se realizou. Para Deus já aconteceu. É isso que a gente precisa aprender quando a gente se relaciona com Yahvé, com Deus, né? A gente precisa aprender que Ele tem o domínio do nosso futuro, do nosso passado, do nosso presente.
Ele faz todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E Deus pede conta do que passou. Aí que chega um auge dessa mensagem, né? Que o Espírito Santo deseja falar ao nosso coração. Ele pede conta do que passou. Por que ele pede conta? Porque o nosso presente a gente pode fazer alguma coisa. Pensa José. José estava na prisão. Deus tinha dado um sonho no coração dele de que os astros, as estrelas, que eram os irmãos deles, se curvariam diante dele. Mas ele estava na prisão. Provavelmente ele estava pensando, meus irmãos estão bem lá, né? Comendo, se regalando com meu pai, eu estou aqui preso, né? Eu que estou humilhado. Eles não estão se curvando. Mas Deus tinha falado para ele que ele seria autoridade, que ele seria alguém importante, que ele seria alguém que as pessoas iriam se curvar, até os seus familiares iriam se curvar diante dele. E ali, naquele lugar que ele estava, né, Deus estava pedindo conta para ele. O que você está fazendo aqui nessa situação? Nesse momento que você está preso? Provavelmente o Espírito Santo estava falando para ele, o que você pode fazer? E ele começou a gerenciar ali, né, arrumar, era tudo desorganizado, sujo provavelmente, e ele começou a organizar, ele começou a gerenciar, e começou a governar aonde ele estava. Ele era um governador. Olha que coisa linda. Então, Deus vai pedir conta, né? A palavra diz que Deus pede conta do que passou. O momento que você está passando, você já está fazendo alguma coisa para que o teu futuro seja realizado? Para que o que Deus falou ao teu coração se concretize realmente? O que você está fazendo para que isso aconteça? Deus vai pedir prestação de conta, né? Para você. Se Deus te dá uma visão, se Deus te dá um sonho, né? Faça hoje, no presente, algo para que aquilo aconteça. E aí vem as nossas atitudes, né? Nós não somos totalmente entregues, né? E nós temos responsabilidade para o que Deus vai fazer, sim. Nós somos responsáveis, Deus vai pedir conta do que passou. Como assim, Mônica? Se Deus sabe o futuro, se Deus sabe o presente, se Deus sabe o passado, como é que Ele vai prestar conta? Como é que eu vou prestar conta? Porque Ele vai atuar no seu presente. A coisa mais importante, ontem Deus estava falando no meu coração, a coisa mais importante da nossa vida é o nosso presente. É um presente de Deus. O presente é um presente. É hoje que a gente pode fazer diferença. É hoje que a gente pode se preparar. É agora que você pode se preparar para o seu futuro. Porque Deus está alinhando o seu pensamento para o futuro. O que Deus está construindo dentro de você, projetos, sonhos adormecidos. É hoje que é agora que você pode fazer alguma coisa. Você está parado, você está deitado, você está achando que as coisas vão cair do céu. Não, Deus quer a nossa atitude, porque Ele vai nos pedir contas do que passou. É como se Deus falasse assim, filha, eu não te revelei o futuro. Filha, não se prenda ao passado. Mas o presente, faça o que eu colocar no teu coração. Mova, haja, tome atitude para que você viva o que eu planejei para você. Que coisa linda, né? E a gente fica pensando na vida de José mais uma vez. Quando ele chegou lá, naquele lugar, em frente ao faraó, ele poderia simplesmente falar assim, pô, esse homem, ele tem me humilhado, ele me jogou no calabouço, né? Ele me levou para uma situação constrangedora, eu estou passando lá humilhação. E eu não vou ajudar ele não vou revelar sonho nenhum não. Ele que se vire, que o Egito morra, que o Egito passe necessidade, fome, miséria. Não, ele tinha um coração tão bom, tão voltado, tão fiel ao que Deus prometeu para ele. Ele tinha tanta certeza do que Deus iria fazer na vida dele, que ele revelou o sonho, que ele abençoou a vida do Egito, né, através daquele sonho,
que ele mostrou os mistérios de Deus para aquele povo, né? E olha, o povo dele estava passando humilhação, necessitando do alimento do Egito, que era um império poderoso naquela época, né? Meu Deus! Então a gente percebe, né? E aqui Salomão fala assim: vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Aqui ele está falando assim, ó, é como José, né? Vendo tanta impiedade. Ele foi preso injustamente, né? Ele passou por uma situação, José, de impiedade, de um juízo ímpio. E ele via tudo isso. E aí o Salomão fala assim: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Olha que Salomão diz. Salomão, eu vejo impiedade, eu vejo injustiça. E a gente vê, né? Eu trabalhei na justiça, nossa, como eu vi injustiça, como eu vi impiedade, não só da parte dos poderosos, como da parte dos governantes, né? Como na própria situação de litígio ali dos processos, a gente vê impiedade, injustiça, mas no coração do rei Salomão estava uma certeza que ele fala: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Uma coisa ele tinha como experiência. Bom dia, Jane. Jane está chegando aqui. Bom dia, Jane. E a gente está falando sobre Eclesiastes 3, versículo 17. Deus julgará o justo, né? Salomão, percebendo que havia injustiça, impiedade naquela época, em que acontecia tantas coisas ruins, como a gente vê nos dias de hoje, né? Impiedade, injustiça. Mas ele falava no coração dele, né? Deus julgará o justo e o ímpio. Se ele fala isso, né? Se ele deixa registrado que Deus julgará o justo e o ímpio, é porque ele tinha tido experiências, né? Concretas da justiça de Deus naquela época. Deus julgando o justo e o ímpio através da vida dele como juiz, né? Como rei que ele foi. Porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Aí ele coloca, né, a justiça na mão de Deus. Deus é aquele que é capaz de julgar todas as coisas. E na nossa vida, ele é o justo juiz. Se às vezes, talvez você esteja passando por um momento de injustiça social, emocional, injustiça na sua vida, né? Mas creia que Deus é o justo juiz. E ele tem o tempo certo para todas as coisas. E aí ele disse no coração, a gente vai terminar com esse versículo 18. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Meu Deus, meu Deus. Essa palavra é demasiadamente forte, né? Que Deus fala da justiça. Por que Deus às vezes é tardio em julgar? E às vezes a gente vê tanta impiedade. E ele fala assim, ele fala com a sabedoria dele, né? Disse eu no meu coração. Como se ele estivesse questionando a impiedade, né? A injustiça, a miséria, a vida do ímpio, né? E ele fala para o coração dele, ele fala para ele mesmo, é por causa, e ele chega a uma conclusão no pensamento dele, é por causa dos filhos dos homens, é por causa do ser humano, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Meu Deus! Ele chega à conclusão, né? Que Salomão, que sabedoria de Salomão, né? Ele chega à conclusão no pensamento, no coração dele, de que Deus permitia toda essa impiedade, toda essa injustiça, para que o homem pudesse contemplar tudo isso
e perceber, para que Deus pudesse provar o coração do homem, provar o nosso coração, né? A maldade que existe no nosso próprio coração, porque todo mundo tem uma maldade dentro de si, todo mundo tem uma coisa ruim dentro de si. E Deus permite toda essa impiedade para que o homem possa ser confrontado por Deus e eles possam ver que são em si mesmo como os animais, né? Como os animais. E a gente percebe que o ser humano é como um animal, quando ele se vê ameaçado, quando ele se sente, né, ameaçado, ele é capaz de fazer coisas absurdas. Então o homem, ele tem um instinto animal, né, dentro de si. E aqui Salomão está falando isso, nós vamos continuar falando sobre isso amanhã, sobre esse instinto animal, né? Quem está dentro de você? Uma leoa? É um cordeirinho? É uma tigre? É um elefante? Que tipo de animal você é? Amanhã a gente vai meditar sobre isso. O Espírito Santo vai nos revelar coisas profundas nessa passagem de Eclesiastes 3. E eu te convido a meditar conosco amanhã nesse Café com Yahvé, nessa manhã tão linda que Deus nos proporcionou. Porque o café aqui, ó, já entornou, caiu aqui, entornou aqui no deck, mas foi a porção de hoje que foi derramada no nosso coração, a sabedoria de Salomão para a nossa vida, né? Tudo tem tempo determinado, nada se pode tirar e nada se pode acrescentar. E faz Deus para que haja temor diante dos homens. Que a gente possa sair dessa manhã com o coração temendo, né, reverenciando. Temor no sentido não de medo, não. Temor é uma palavra que expressa reverência, admiração, respeito, né? É o temor. Eu temo a palavra do Senhor, porque ela é forte, ela é poderosa. Então o temor é nesse sentido. E Deus faz isso, nada pode se acrescentar na sua vida e nada pode tirar da sua vida. Por quê? Por que Deus faz isso? Para que haja temor, para que você tema o poder de Deus, para que você entenda todos os propósitos. Então, não queira olhar a sua vida para trás e falar, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse casado com aquela pessoa, se eu tivesse buscado outro sentido, se eu tivesse casado com aquela outra pessoa que passou na minha vida, né? Às vezes a gente fica assim, pensando, se eu tivesse feito outra faculdade, se eu tivesse feito outra situação na minha vida. Não pense assim, nada se pode tirar da nossa vida. Se eu pudesse ter condições financeiras para ter feito uma faculdade melhor, para ter estudado, para ter feito isso, para ter feito aquilo. Não pense assim. Nada se pode acrescentar na nossa vida. E por que Deus faz isso, Mônica? Para que haja temor diante dos homens. Para que haja temor do nosso coração. Aceite o processo de Deus na sua vida. Aceite todas as coisas que você passou e que você passa. Porque tudo contribui para o teu bem, para o teu propósito, para o propósito de Deus na tua vida. E saiba que você vai entender quando você chegar ao centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar em que a gente vai ser usada, ministrada, que a gente vai fluir no Espírito. É o centro da vontade de Deus. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, né? A gente não sabe. Mas prepara-te. O presente pertence a você. Beijo no teu coração, Deus te abençoe. Cafezinho com Yahvé, compartilha essa live, vamos compartilhar. Nós estamos aqui nesse deck maravilhoso. O vento está soprando, o Espírito Santo falou ao nosso coração e vai nos proporcionar um dia abençoado com a glória de Deus. Um beijo no teu coração,
dê o seu joinha, seu like, comente. Um beijo